Beleza? Espero que você tenha entendido o conceito da tabela que a gente viu na aula anterior. Hoje nós vamos continuar falando sobre tabela. Esse é um assunto muito importante e eu espero que você entenda de verdade o que está acontecendo quando você manipula esses objetos tão importantes. Se você ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, assiste de novo, que com certeza você vai entender. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre análise e manipulação de tabela. Escrever código é muito fácil, mas às vezes nem sempre a gente vai estar escrevendo os códigos. A gente vai precisar analisar códigos que outras pessoas fizeram ou analisar estruturas de tabelas que foram desenvolvidas por outras pessoas. E é isso que a gente vai praticar aqui hoje com exemplos práticos. Então nós vamos praticar um pouco a análise e as manipulações das tabelas. De início a gente vai fazer a operação de extração de informações e modificações. Mais para frente, quando a gente aprender de coisas mais avançadas, daí a gente vai estar capacitado para manipular dados em tabela de forma mais profissional. E qual vai ser o cenário que a gente vai estar simulando aqui hoje? Bom, eu trouxe como se fosse um jogo, né? Pode ser o Roblox. Eu peguei como inspiração esse jogo e fiz aqui algumas modificações. Muitos dados eles são armazenados em tabelas, visto que essas tabelas elas podem crescer e diminuir de tamanho sem nenhum problema. Além do mais, as tabelas podem armazenar muitos dados de formas indexadas, permitindo fácil acesso a eles. Observe a tabela abaixo que guarda informações dos jogadores de uma partida. Então nós temos aqui como instrução o uso da função getPlayers para pegar todos os jogadores. Então vamos fazer isso daí. Primeiramente, eu vou criar aqui uma tabela para guardar essas informações. Então vou criar a minha tabela de usuários ou de players. Beleza, então a partir dessa linha eu já guardei todas as informações dos nossos jogadores. Eu vou escrever na tela para que você veja o conteúdo dela. Rodando aqui, nós temos essa saída, né? Ele mostrou aqui que os players, na verdade, é uma tabela. Então nós estamos trabalhando agora com uma tabela que está dentro de players. Tranquilo? Muito bem. Sabendo disso, nós vamos agora escrever na tela a quantidade de jogadores da partida. Então, como é que a gente sabe a quantidade de itens dentro de uma tabela? Bom, essa daí é mais tranquila, né? Eu vou comentar essa parte aqui e só vou copiar o código. Desse comentando aqui. Escreva na tela a quantidade de jogadores. Como é que a gente faz para descobrir a quantidade? É só utilizar esse operadorzinho de quantidade, né? De tamanho. Continuando, eu sei que tem 5 jogadores agora nessa minha partida. Interessante. Beleza. Próximo. Escreva na tela o nome do jogador com a maior pontuação junto com os pontos. Bom, agora complicou, né? Como é que a gente vai escrever na tela o nome do jogador com a maior pontuação e o ponto dele? Bom, para facilitar o nosso exemplo, visto que eu ainda não passei o conteúdo para a gente poder manipular isso de maneira profissional, eu tenho aqui a descrição dessa tabela. Então, olha só, nossa tabela Players, ela está assim. Agora ficou tudo mais fácil, né? Então, eu vou escrever na tela aqui o nome do jogador com a maior posição. Então, vou fazer o seguinte, ó. Print. E eu vou pegar a minha tabela de Players, tá? Numa determinada posição. Qual é o jogador que tem a maior posição? Bom, eu tenho aqui dentro uma tabela, né? Posição 1, 2, 3, 4 e 5. O maior jogador está na posição 4, certo? Então, eu vou escrever aqui dentro a posição 4. Escrevi na tela, veja só que ele me retornou outra tabela. Tranquilo. E essa posição 4 é uma outra tabela. Se eu quiser acessar o nome do jogador, é só eu pegar essa posição 4, que é uma outra tabela, e colocar nome, né? E daí eu vou ter o nome desse jogador e eu vou concatenar, dar um espacinho, concatenar de novo com os pontos desse jogador. Então, vou pegar player na posição 4, pontos, que eu estou utilizando coerção, não vai dar nenhum problema. Fazendo isso, eu tenho aqui Júlia com 82 pontos. Beleza? Então, nós conseguimos completar esse objetivo.
escreva na tela o jogador com a menor pontuação junto com os pontos dele. Então, eu copiei aqui e eu vou ver aqui qual é a posição do jogador com a menor quantidade de pontos. No caso, é a posição desse cara aqui, né? O Marcos é a última posição. Então, eu poderia colocar como, por exemplo, a posição 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu posso colocar o tamanho da minha array, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar o tamanho da minha players, né? Que eu estou pegando aqui o último jogador, nome, e aqui também o tamanho de players. E aqui ele vai mostrar logo embaixo o Marcos. Então, veja só que ele já escreveu para mim. Tranquilo? Agora a gente vai ter que escrever na tela a média dos pontos dos jogadores. Como é que a gente faz para ter a média dos pontos dos jogadores? Bom, eu tenho nesse caso 5 jogadores, tá? E eu vou calcular a média deles. Então, eu já tenho duas variáveis. Total de pontos, que eu inicializo com 0, e o total de jogadores, que eu vou pegar pela quantidade de jogadores. Beleza, como é que eu faço a média? Eu vou somar o total de pontos para cada jogador. Então, eu vou pegar o total de pontos e vou fazer com que ele seja o total de pontos mais a minha tabela de players na posição 1 e os pontos desse jogador. Tá? E isso eu vou fazer 5 vezes. 1, 2, 3, 4. E eu já tenho as 5 vezes. Aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5. Então, o meu total de pontos começa com 0 e depois eu pego a minha quantidade que eu já tenho, mais a pontuação do jogador que está na posição 1. Então, ele vai pegar o 76. Depois ele vai pegar a quantidade de pontos e vai fazer a quantidade que já tem, nesse caso 76, mais somando com a quantidade de pontos do jogador que está na posição 2, 54. E assim por diante, com 3, com 4 e com 5. Depois que eu já tiver o total de pontos, eu vou falar que a minha média é o quê? O total de pontos dividido pelo total de jogadores, certo? E eu vou escrever na tela o seguinte: média de pontos, e vou concatenar com a média. Rodando esse código, eu vou ter ali que a média de pontos é 59,2. Tranquilo? Fizemos esse daqui para você ter uma ideia de como é que funciona. Próximo, ele pede para eu escrever na tela os nomes dos jogadores em ordem alfabética. Bom, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar todos os jogadores e vou escrever eles nas posições em ordem alfabética. Eu vou copiar essa tabela aqui, né? Para que eu não precise ficar toda hora vindo aqui para verificar o nome deles. Então aqui, ó, eu vou colocar outro comentário e vou colocar essa informação aqui. Beleza. Então eu vou fazer o print, né, da minha tabela de players de uma determinada posição. Pode ser posição 1, pode ser qualquer posição aqui. O máximo que eu sei vai até 5, então já vou preencher. Só que qual vai ser a ordem disso aqui que eu vou colocar? Bom, eu tenho que colocar o nome deles, né? Mas eu vou colocar eles em ordem. Nome, nome, e o nome, e o nome. Se eu rodar isso daqui, veja só que ele vai escrever Ana, Pedro, Lucas, Júlia e Marcos, na ordem que aparece na minha tabela. Mas aqui não está em ordem alfabética necessariamente. Então, como é que eu organizo aqui? Primeiro eu vou escrever a Ana, que está na posição 1, depois eu vou seguindo a ordem. Então, seguindo a ordem aqui, eu tenho a primeira posição sendo Júlia, e depois da Júlia, qual que vai ser o que eu vou chamar? Depois do A, seguindo essa sequência, eu tenho o J. Então, o J é a Júlia está na posição 4. Então, depois eu vou escrever a posição 4, certo? Depois do J, eu tenho JKL. Então, eu tenho o Lucas, que está na posição 3. Eu vou escrever o que está na posição 3. Depois, eu vou escrever o que está na posição 5, que é o Marcos, JKLM, né? E depois sobra o P. LMNOP. Então, aqui eu já tenho na ordem alfabética dos nomes. Eu vou escrever primeiro o que está na posição 1, depois 4, depois 3, 5 e 2. E escrevendo, rodando o código, eu tenho aqui
todos eles na ordem alfabética escrita aqui para mim. Entendeu como é que a gente fez isso daqui? Nós escrevemos na ordem alfabética e colocamos ali a posição para a gente escrever certinho. O outro exemplo, ele pede para a gente escrever na tela os nomes dos jogadores na ordem decrescente, agora pela pontuação. Então a gente vai começar do maior para o menor. Vai ser basicamente a mesma coisa, né? Nome dos jogadores na ordem decrescente. Então basta a gente ver lá que primeiro eu tenho aqui a Júlia. A Júlia está na posição 4, certo? Deixa eu descomentar isso daqui. Então eu vou escrever primeiro a posição 4. Depois da Júlia eu vou ter aqui a Ana, que é a posição 1. Depois eu vou ter aqui esse daqui, que é o Lucas, que está na posição 3. Depois eu vou ter o Pedro, que está na posição 2. E por último, o Marcos. Então, eu tenho o Pedro, que está na posição 2. E por último, o Marcos, que está na posição 5. Escrevendo isso na tela, eu tenho aqui agora já na ordem decrescente pela pontuação. Tranquilo? Agora nós vamos atualizar um pouco dessa tabela. Já extraímos bastantes dados, agora a gente vai entender como é que a gente faz para atualizar. Então nós temos o seguinte: algo aconteceu. Ana e Marcos ganharam 8 e 10 pontos respectivamente. Eles ganharam alguma quantidade de pontos no nosso jogo, nesse caso 8 e 10, nessa ordem. Atualize a pontuação deles e mostre a nova pontuação na tela. Beleza. Então o que a gente vai precisar fazer? Eu vou descomentar isso daqui. E aqui eu vou comentar essas outras duas linhas. Beleza, então a gente vai pegar Ana e Marcos. Vamos pegar a pontuação deles. Ana a gente sabe que é a posição número 1 e Marcos é a posição número 5. Então eu vou pegar da minha tabela de jogadores, né, a posição 1, vou pegar a posição de pontos e aqui eu estou manipulando a Ana. Então qual vai ser a nova pontuação dela? E qual vai ser a nova pontuação do Marcos, que é o último da minha lista? Eu vou chamar como tamanho de players, né, que é o último elemento que eu tenho. Então, a pontuação dela vai ser a pontuação que ela já tem, mais o quanto que ela ganhou, 8. Certo? E a pontuação do Marcos aqui, nesse caso, vai ser a pontuação dele, mais a pontuação que ele ganhou. Então, nesse caso, ela ganhou 8 e ele ganhou 10. Fizemos a atualização e agora só basta escrever na tela. Eu vou pegar esse exemplo aqui de cima e vou escrever aqui embaixo. Só que onde está 4 aqui eu vou escrever 1 e onde está aqui eu vou escrever tamanho de players. Rodando esse código, nós vemos aqui que o Marcos agora tem 33, né? Que foi o 23 mais 10 que ele ganhou. E a Ana tem 84, que foi o 76 mais 8 pontos. Certo? Atualizamos as pontuações desses jogadores. E temos mais um exemplo aqui. O jogador Lucas mudou o nome para Lucas Silva. Atualize o nome dele e escreva na tela os dados, nome e pontos deste jogador. Primeiramente eu vou copiar aquele código que eu tenho ali acima para mostrar essa informação. Aqui eu copiei e eu vou pegar aqui a posição correspondente ao Lucas. Deixa eu ver aqui que é a posição 3, certo? Então vou pegar aqui na posição 3 e vou escrever na tela somente o nome dele por enquanto, ó, Lucas, e aqui eu tenho 61. Ele pediu para eu trocar o nome desse jogador. Como é que eu faço? Eu pego aqui o player, né, na posição 3, ponto nome, e faço com que seja o nome que ele já tem, né, o nome dele já é Lucas, e vou concatenar com o espaço Silva, certo? Então eu atualizei o nome dele. Fazendo essa atualização, aqui embaixo eu vou escrever de novo o nome e os pontos desse jogador. Agora eu já tenho Lucas Silva com 61. Por fim, nós temos um processo de remoção, né? Tá dizendo que o jogador Marcos se desconectou. Tá pedindo para remover ele da lista de jogadores e depois mostrar a nova quantidade de jogadores na partida. Então eu vou descomentar essa parte. Então, se ele se desconectou, a gente vai remover ele da lista de jogadores. Como ele está na última posição, é só eu pegar a minha lista de jogadores na última posição, que é o tamanho da minha lista,
e fazer com que ela seja igual a new, certo? Assim a gente libera aquele espaço ali de memória, fazendo ele ficar com new. Depois disso, a gente escreve na tela a nova quantidade. Então, vou escrever aqui, nova quantidade de jogadores. E vou concatenar aqui com o tamanho da minha lista de jogadores. Rodando esse código, eu tenho o seguinte resultado. Nova quantidade de jogadores, 4. Então, veja que diminuiu de 5 para 4. Então, essas foram algumas aplicações práticas que a gente vai encontrar no dia a dia utilizando listas. É claro que a gente não vai, normalmente, passar o índice aqui diretamente na grande maioria dos casos. Mas aqui serve para, como a gente já viu, para você treinar a sua capacidade de análise e manipulação de tabelas. Então, é um exercício super válido. Espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E com isso a gente termina a parte introdutória de listas, com um conteúdo cheio aí de exemplos, e nos vemos na próxima aula.